Amém? No domingo, normal, os 2 horários. Amém. Você achou Lucas 23? Glória a Deus, esses eram os recados. Fica de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Está pronto, está preparado para receber mais de Deus aí? Então vamos junto aí, ó. Lucas 23, desde o versículo 1. Se você tiver sem a Bíblia, não sei se vai aparecer, vai, né? Olha lá, no telão. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Olha, fazer uma pausa aqui, tá? A intenção do coração desse homem. Queria ver Jesus e ver se ele era se ele tinha poder, se ele podia fazer alguma mágica para ele ver. É mais ou menos isso, né? Demonstrar alguma autoridade na frente dele. Ele queria uma exibição. Verso 9. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Entra na história, meu irmão, minha irmã. Imagina a cena. Acusavam Jesus com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha aí, a presença poderosa de Jesus faz até os inimigos, que nem temem a eles, ficarem amigos de novo, hein? Se reconciliarem. Bom, então, verso 13, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me esse homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Aqui era a Páscoa, tá, irmãos? A festa da Páscoa era por costume, o Império Romano soltar um dos detentos, um dos prisioneiros. Verso 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição. Sedição, para você que não conhece essa palavra, eu também não conhecia, né? Um dia, é motim, revolta, né? Era um amotinado ali. Um ajuntamento de pessoas revoltosas. Vou ler de novo. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. O clamor do povo prevaleceu. Então Pilatos, decidindo atender-lhes o pedido, decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, abre parênteses, em quem ele não achou culpa alguma, entregou à vontade deles. Vou ler esse versículo de novo.
soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição, motim, revolta, e do homicídio, tinha matado uma pessoa, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, em quem ele não viu culpa alguma, esse ele entregou para a vontade deles. Aí vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra é santa, a Tua Palavra guia as nossas vidas. Sem a Tua Palavra nós não estaríamos aqui, muito menos temeríamos o Teu nome, estaríamos como ovelhas desgarradas, como um dia fomos ovelhas desgarradas. Mas a Tua Palavra nos trouxe, nos fez entender que temos um aprisco, e que o Senhor é o nosso bom pastor que cuida de nós. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, revela algo nos nossos corações, muda-nos nesta manhã, molda-nos nesta manhã. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amém. A palavra foi lida, vou orar para encerrar o culto. Essa palavra é clara, né? Essa palavra é clara. Todo mundo conhece essa história. Nós estamos chegando na semana que vem já, né, mais um domingo que vai ser a Páscoa, que na verdade é o domingo da ressurreição de Cristo, e o Senhor colocou no meu coração esta passagem. Vira um pouquinho a sua página, no capítulo 22, para você saber o que está acontecendo. Ó, você não precisa nem acompanhar, mas a minha está cheia de subtítulos. Ó, a partir do capítulo 22 de Lucas, o plano para retirar a vida de Jesus, até chegar onde nós lemos. O pacto da traição, que os principais sacerdotes, Judas, na verdade, fez um pacto para trair Jesus, foi ali, recebeu 30 moedas, né? Os discípulos preparam a Páscoa, o Senhor ia celebrar a Páscoa com eles, a última Páscoa, onde o cordeiro seria morto. Olha lá, ele celebra a Páscoa com os discípulos, Judas sai, né? Não está junto. A ceia do Senhor, Judas sai na ceia, né? A ceia é para os discípulos, é para os filhos. Depois, Pedro é avisado, e ainda assim ele trai o Senhor Jesus. Ele fala que não vai trair, trai. Eu estou olhando para mim quando eu olho essas histórias aqui, irmãos. Nós não somos diferentes dessas pessoas. Jesus no Getsemane, ali tem uma palavra científica que chama hematidrose, hema de sangue, né? Tidrose é suar. Ele sua sangue no Getsemane, sabendo a angústia que estava dentro dele, né? Era tão grande, sabendo o que ele ia passar, que ele começa a suar sangue. E aí os soldados chegam, Jesus é preso. Já estou em versículo 27. Pedro nega o Senhor Jesus, todo mundo espirra, né, dá no pé. Os guardas zombam de Jesus e Jesus é levado no sinédrio junto aos judeus, às autoridades judaicas. E aí nós entramos no verso 23, onde o sinédrio, composto por autoridades judaicas, né, os judeus levam então ele para ser julgado até Pilatos, o governador romano ali no local. Muito bem, eu quero ler uma frase para você, muito linda, assim que eu achar ela. Estou com a folha de ponta cabeça aqui, não vou achar, né? Achei, está aqui. 1, 2, glória a Deus. Essa frase diz assim, ó. Assim como é precioso proclamar, Cristo morreu pelo mundo, é glorioso proclamar isso, né? E é precioso. É ainda mais doce sussurrar, Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. A graça de Deus, ela é maravilhosa, é imensurável, é insuperável, é indescritível, irmãos. Quando eu venho aqui, eu vou falar de salvação, falar do amor de Deus, em casa eu fico assim, Senhor, extasiado, porque eu nunca vou conseguir entender como Ele pôde me amar da forma como Ele me amou. Vai um pouquinho para frente, deixa marcado Lucas, vai para João capítulo 1. João capítulo 1, um pouquinho para frente só, né? 2, 3 páginas aí. João capítulo 1, está escrito assim. Amém? Já acharam? Versículo 16 e 17. Porque todos nós temos recebido... vamos esperar mais um pouquinho. Tem folhinha virando aí. João 1, versículo 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é a própria manifestação da graça de Deus. Ele é a própria manifestação da verdade do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. É por Ele que nós encontramos graça e a verdade, que nos liberta de toda mentira e nos tira do inferno. É só pela graça dEle. Glória a Deus. Então, Deus, o recado para você, o objetivo desta palavra de hoje é enaltecer o nome do Senhor Jesus.
Ele tem um nome elevado, amém? E aumentar a sua fé. Fortalecer você e eu também na nossa fé, porque o mundo jaz do maligno. O mundo tenta sugar a nossa força, o mundo tenta nos dizer que a nossa fé é vã e é uma mentira do diabo, amém? Então esse é o objetivo. Por isso que eu vou dizer para você que está aqui, que veio aqui nessa manhã, que Deus se importa com você, Ele se interessa pela sua vida, muito mais do que as pessoas à sua volta. Ele te ama e Ele te salvou, não porque você merecia, por pura graça divina, porque a graça e a verdade vêm por meio de Jesus, não mais lei, onde eu teria que cumprir uma série de mandamentos, e ainda assim a lei ia me dizer assim, vai para o inferno, você não tem salvação, porque você cumpriu 9, o 10º você falhou, você cumpriu 599, mas um você falhou, e ninguém seria salvo por meio das suas obras ou de cumprir a lei. A lei é perfeita, o ser humano é imperfeito, ele não consegue cumprir algo perfeito. Nós pecamos, mas a graça não. A graça nos recebe, a graça nos alcança. Não tem pecado tão profundo que a graça não chega. Ela chega no mais profundo abismo e alcança o pior, o mais vil pecador. Amém? Me alcançou, alcançou você também. Amém? Muito bem. Mas o que Deus fez então, pastor, para provar o seu amor? Romanos 5,8 responde: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Ele não espera ninguém se converter. Ele não espera ninguém ficar bonzinho, porque esse dia não vai chegar nunca. Ele não esperou isso. Ele já enviou o seu filho, né? O amor de Deus moveu Deus a fazer algo por mim e por você. Não foi algo em mim que moveu Deus me salvar, mas foi o seu próprio amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que fez. Deu o seu filho, para que agora, exercendo fé nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero pegar nesse texto aqui, que teria uma centena de lições, eu li do versículo 1 ao 25, eu quero pegar uma personagem bíblica, Barrabás, tá? Nós estamos nos aproximando, né, de mais um domingo de Páscoa, vou chamar assim, mais um domingo de Páscoa, da ressurreição do Senhor. Eu queria falar de Barrabás com você. Tem uma foto aí? Quem que está aí me ajudando aí? Vai lá, Lucas. Coloca uma foto aí, por favor. A primeira, viu? Achou aí? Tá dando para ver, irmão? Se der para apagar aqui, ó, agradeço, fica mais visível. Ó, lá em cima está melhor. Deu para ver do meu lado lá, ó? Aquelas mãos, acredite, são de Barrabás. Eu fui lá e fotografei no dia, estava lá presente. Eu vi Barrabás preso, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade, eu vou fotografar esse homem aí, um dia eu vou usar uma pregação. Não, né? Mas Barrabás está ali, ó, preso. Vamos entrar na história. Eu gosto de imaginar muitas coisas, porque a Bíblia não traz muitos detalhes, né? Mas eu imagino Barrabás numa prisão, numa cela, onde tem uma porta, uma janelinha só, com essa gradinha aí, e ele mal consegue caber a cabeça dele e ele espia tudo lá fora. E Barrabás está ouvindo o que está acontecendo do lado de fora lá. E nesse dia, ele está calado. Eu vejo ele assim. Ele sai dali, ele olha o monte onde vai ser crucificado, era o crime da época, homicida, né? Ele era um aglutinador, fazia motins, revoltas, ele ia ser crucificado. Então, eu vejo que Barrabás, por ser essa personagem que era do povo e se aglutinava e fazia revoltas, queria tomar o poder, eu vejo que ele era um homem muito falante, ele era participativo no meio da comunidade, ele é um homem violento, inclusive. Mas nesse dia, nada a falar. Falar do quê? Nada a falar. Eu vejo ele sentadinho depois dessa cena aí, puxando os joelhos, as pernas, e curvando a cabeça e ficando quietinho, só pensando no que ia acontecer. Eu vejo ele assim. Primeiro porque ele estava sozinho, não tinha com quem conversar. E segundo, qual seria o assunto? Vamos falar da cruz? Vamos falar dos cravos que vai entrar na sua mão daqui a pouco? Vamos falar da sua morte, que vai ser uma tortura. Ao meio-dia você vai ser crucificado. Olha que assunto gostoso, né? Ele preferiu não falar nada, eu penso assim. E lá para o final da tarde você vai expirar, se tudo correr bem. Você vai ficar umas 3, 4 horas pendurado, até não conseguir respirar mais, e aí você morre. Esse era Barrabás ali, na cela, né? É interessante, irmãos, que a alguns metros dessa cela, tinha uma aglomeração de pessoas, homens com suas barbas, as suas túnicas sacerdotais,
bravos, reclamando, né? E acusando uma outra pessoa que estava ali. Jesus Cristo. E um pouquinho acima dessa multidão de pessoas estavam duas personagens. Pilatos, patrício romano, e estava um galileu difamado. Jesus Cristo, um galileu difamado. Estava ali porque estavam difamando ele, estavam acusando ele de coisas que ele não fez. Um pouquinho acima, você pode imaginar a cena? Como se fosse aqui, o pátio, né? Da Fortaleza Antônia. Os historiadores até hoje dizem que foi na Fortaleza Antônia, né? Onde ele foi julgado por Pilatos. Foi dado esse nome por causa do imperador antigo, né? Não sei se é Marcos Antônio, uma coisa assim. Mas tinha Antônio o nome dele. E ele então está aqui, nos degraus acima, subiu no degrau e Jesus está aqui, ele e Pilatos. Essa é a cena. Só não sabia Barrabás que a graça estava chegando. A graça estava se aproximando dele. Como um dia você não sabia, eu não sabia, que a graça estava se aproximando de mim, para me tirar daquele lamaçal onde eu estava, para me arrancar de lá e falar, você é filho, vou pôr anel nos seus dedos, vou vestir sandálias nos teus pés. Ele não sabia disso. A graça começa a se aproximar dessa cela. Não precisa mais pôr não, tudo bem. Dessa cela que você viu ali. Só que ele não sabia de nada disso ainda. Ele estava ali pronto para morrer. A apenas alguns metros dessa fortaleza, estava essa fortaleza, onde os religiosos, cansados, zangados, acusavam Jesus. Muito bem. E dos dois, Pilatos e Jesus, o galileu difamado, um estava quietinho. Quem era? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que como ovelha muda, foi ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, Isaías 53, no papel dele, por amor, por graça. E do outro lado, um gesticulando. Vamos lá para os versos 16, Lucas 23, versos 16 até o 18, do 14 ao 16, perdão, depois nós vamos para o 18 e 19. Diz assim, estamos juntos? 23, verso 14. Disse-lhes, quem vai dizer aqui é Pilatos, olha o verso 13. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades, e o povo disse-lhes, vocês trouxeram esse povo até mim, apresentaste-me esse homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, vocês não viram? Eu interroguei ele, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, porque eu mandei ele para Herodes, ele é galileu, Herodes é da província da Galileia, ele está aqui em Jerusalém, e Herodes mandou ele de volta para nós, ele também não encontrou crime nele, e vocês querem o quê? Que eu o condene? Verso 18. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de sedição, por causa de motim, e por ter cometido um suicídio junto com seus comparsas. Muito bem. Eu vejo aqui um grande paradoxo. A Bíblia é cheia de paradoxos, né? Um inocente que foi examinado, a Bíblia diz, né? Olha a Páscoa, irmãos, judaica aí, né? A Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser examinado e sem defeito, para ser sacrificado no Antigo Testamento. Jesus foi examinado e foi achado sem defeito, aleluias. Sem defeitos, sem culpa alguma. Do outro lado, Barrabás, rebelde, assassino, raiva no coração, sangue nas mãos, desafiador, violento, desordeiro, homicida, cheio um monte de adjetivos aqui, né? Ele é culpado e orgulha-se de ser culpado do que ele fez, faria de novo, e a esse o povo pede para que solte, o povo pede que solte. Pilatos não é fiel a Jesus, mas Pilatos já passou. Você é fiel a Jesus? Eu sou fiel a Jesus? Como assim, pastor? Estou aqui todo domingo, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo, aonde você está, onde o Senhor te plantou, dentro das quatro paredes da sua casa, você é fiel a Jesus? No trato com a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, enfim, com você mesmo, você é fiel a Jesus?
na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda, no meu caso eu trabalho numa delas, eu sou fiel a Jesus lá, as pessoas sabem que eu não vou negá-lo, eu não vou ceder à pressão como Pilatos cedeu, sabendo que ele era inocente, tendo o poder nas suas mãos. Ele até tentou livrá-lo, nós vamos ver isso, mas não o fez. Mas a questão não é Pilatos, a questão sou eu e você, nós somos fiéis a Jesus? Vamos lá. O governador deseja crucificar um homem, mas deseja crucificar um homem que seja culpado. Então ele argumenta, eu vou passar aqui, né? Não vou pedir para você abrir, porque são vários textos, mas ele faz 4 tentativas. Ele pede para que os judeus resolvam a questão. Não, ele é judeu, resolva entre vocês. Os judeus falam assim, os sacerdotes, eles não pensam em julgar dignamente Jesus, eles falam assim, não, porque nós não podemos matar na nossa lei. Nós queremos que você julgue porque nós queremos matá-lo, e nós não vamos fazer isso. Fizeram, né, irmãos? Que hipocrisia, né? Que hipocrisia, só não pus a mão. Nós somos assim, eu não é? Não, eu não pequei. Ó, tocou o telefone, deixa eu sair, viu, pastora Cecília? Se atende, se for para mim, você não vai mentir não, fala que eu não estou. O que é isso? Hipocrisia, não é? Puxa, eu estou esperando uma ligação, mas é uma cobrança, deixa eu sair da sala, porque você não precisa mentir, nós não podemos mentir. Então eu saio, você fala, ele não está. Que hipocrisia, né? Eu dei um exemplo porque aconteceu de verdade um dia, não eu, mas eu presenciei, né? Da pessoa que nunca mentia. E aí o testemunho vale mais do que a palavra. Ele tentou então deixar Jesus com os judeus, para que eles resolvessem a questão. Primeira tentativa. Ele passa o problema para Herodes. Herodes também não viu nada, mandou de volta para ele. Segunda tentativa, de inocentá-lo. Terceira, ele tenta persuadir os judeus a aceitarem, como prisioneiro, é costume, né, nós soltarmos até, porque o judeu lembrava da Páscoa, onde Israel saiu livre do Egito, na Páscoa. Então, vamos libertar um de vocês. Libertem Jesus, o outro é homicida. Ele tentou fazer isso, não aceitaram. E ele oferece um acordo. Olha, não vejo nada que ele fez que mereça a morte, vamos açoitá-lo e aí a gente solta ele depois, tá bom, não precisa matá-lo. Ele fez essas 4 tentativas, fez tudo o que ele podia? Será? Ele era autoridade. Como eu disse, Pilatos não honra o Senhor Jesus. Ele não é fiel a Jesus. Muitas vezes eu sou Pilatos, muitas vezes você é. Por pressão, por medo, nós nos omitimos e não deixamos que saibam que nós somos dele, pertencemos a ele, o amamos, ele é o primeiro na minha vida, tem que ser. Eu vou passar a eternidade com ele, se eu não o quero hoje, por que eu vou para a eternidade com ele? Né? Bom, e por que o que motivou Pilatos a argumentar? Isso está no versículo, só no Evangelho de Lucas, verso 4, 14, 15 e 22. Não vou lê-los, por causa do nosso tempo. Mas nesses 4 versos ele fala assim, não tem nada nele que mereça a morte. Não acho culpa neste homem. 4 vezes. Lá em João ele fala assim, não acho nele motivo algum de acusação. E você que está marcando João 18, 38. Não acho nele motivo nenhum de acusação. Então, ele ia contra os seus princípios, condenar alguém para ser crucificado, sem ele falar, não, esse merece. Sem motivos. Mas ele cedeu à pressão. Sabe, irmãos, essa frase aqui, que eu falei que está em João 8, 38, Pilatos fala assim, eu não acho nele motivo nenhum de acusação, ou crime algum. Não acho nele crime algum. Você sabe que aqui Pilatos se transformou num teólogo, né? Isso é verdade, Jesus não tem erro nenhum. Ele foi o primeiro a declarar o que Paulo nos diria em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias, aleluias. E então aqui eu vejo que Pilatos acertou. Ele já disse antes de Paulo até, que escreveu aos Coríntios, ele não tem pecado, ele pode salvar, porque ele não tem pecado. É lindo demais. Não que ele não pudesse pecar, mas ele não pecou, porque Jesus se fez 100% homem
embora tenha permanecido 100% Deus aqui na terra. Ele precisava comer, ele suava, ele chorava, ele sentiu sim as chibatadas, os pregos, os cravos, ele sentiu sim fome, cansaço, dor, ele sentiu o que nós sentimos, e ainda muito mais, né? Então a questão não é que ele não podia pecar, não, ele é o modelo de homem perfeito que o Pai colocou na terra, enviado pelo Pai, né? Que nós temos que ter como modelo para a nossa vida. Então, veja bem, ele poderia ter partido o pão com o diabo, quando ele jejuou 40 dias, Mateus capítulo 4, e foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E ali, com fome, com muita fome, 40 dias sem comer nada, o diabo fala, está vendo essa pedra? Eu sei que você pode, hein? Te conheço. Transforma em pão, come, mata a sua fome. Ele poderia, mas ele não fez, porque ele é o modelo perfeito de temor de Deus. É o modelo que nós temos que seguir. Ele poderia ter rompido com o Pai no Getsemane, quando eu disse, hematidrose, suando sangue, angústia, irmãos. Para suar sangue pelos poros, a ciência mostra que isso é possível, mas só é possível naquela pessoa que está num estado de angústia tão profunda, que o suor, os vasinhos capilares, né, aqui mais superficiais, eles se rompem, e junto com o suor sai sangue. Ele poderia ter rompido com o Pai ali. Em Hebreus 7:5 ou 5:7, fala que, tendo sido ouvido na sua oração, quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, seja feita a tua. O Pai disse sim para ele, mas ele é o Cordeiro de Deus, ele olhou para mim, ele olhou para você e falou assim, se eu romper aqui agora com o Pai, eles vão para o inferno, não tem salvação. Que amor é esse? Que amor é esse? Bom, continuando a história, Jesus, o modelo de Deus de um ser humano, né? Perfeito, sempre honesto no meio da hipocrisia, marquei algumas coisinhas aqui, implacavelmente gentil no mundo cruel, no mundo mau, e ele sempre gentil. Olha, para mim e para você, focado nos céus, 100% focado nos céus, e olha que ele teve milhares, milhões de distrações, de tentações, mas o foco dele era os céus. O que distrai você dos céus? Porque a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria é celestial. Jesus nunca se distraiu, ele sempre se manteve focado nos céus. E quanto a pecado, ele nunca cometeu nenhum. E nós, por outro lado, cometemos todos os dias pecados. Seja injustiça, acepção de pessoas, mentira, ódio, inveja, cobiça, imoralidade, vou falar de novo, imoralidade. Eu ia falar, viu jovem? Não, né? Não vou julgar não. Viu jovem, viu homem, viu mulher, viu crianças. Imoralidade, que está aí, em qualquer lugar se acha, né? Vícios. Nós, ao contrário de Jesus, pecamos todos os dias. Não sou eu que digo não. Efésios 2:1, estávamos mortos. Uma pessoa sem Jesus, viu irmãos? Uma pessoa sem Jesus, éramos nós. Mortos em nossos pecados, em nossos delitos, transgressões. Lucas 19:10, estávamos perdidos, como Zaqueu, esse texto fala de Zaqueu, destinados a perecer, João 3,16, nós estávamos destinados a perecer, estávamos debaixo da ira de Deus, o texto é Efésios 2,12, estrangeiros quanto às alianças e às promessas de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Jesus, perfeito, e nós, tudo isso aí. Não temos nada de bom para oferecer para Deus. Nossos melhores esforços, segundo Paulo e segundo Isaías, não passam de esterco e não passam de trapos de imundícia. O que de melhor na minha carne eu tenho para oferecer para Deus não passa disso, de esterco e trapo de imundícia. Estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas sem pastor. Nossa, que dureza ouvir isso, pastor. Essas palavras soam tão antiquadas. Não é bem assim não, mesmo as pessoas que eu conheço, que trabalham comigo, ou são meus amigos do lazer, são pessoas tão boas. Sério mesmo que você acha isso? Eu não estou falando de não roubar e matar não, irmãos, todo mundo sabe que isso é proibido,
Isso não precisa ser cristão para saber disso. Eu estou falando do coração, eu estou falando da alma, eu estou falando de temor de Deus, do seu íntimo, do seu espírito. O homem sem Cristo é um perdido, talvez desorientado, talvez, pastor, ele venha de uma ascendência pobre, talvez seja infeliz, um viciado, mas perdido. Tudo isso. Deixa eu ler com você uma definição de pecado. Lucas 19, volta a página, você vai ler comigo. Você vai acompanhar. Lucas 19, de 12 a 14. Uma definição de pecado dada pelo próprio Senhor Jesus. Olha só. Lucas 19, 12 a 14. Então disse, certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Então ele foi lá para ser coroado rei, esse homem nobre. Para uma terra distante, você rei daquela terra, estou indo. E o que ele faz? No 19, chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes. Alguém já ouviu alguma coisa parecida no dízimo hoje? Um pouco parecida a história, não é a mesma. Negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos, olha Jesus falando isso para o judeu, hein? Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Então, o pecado não foi só um deslize, foi uma escolha. Adão e Eva escolheram comer do fruto proibido. Nós escolhemos coisas erradas. O pecado não foi só isso, não. Pecar, segundo esse texto, é declarar, Deus, eu não quero que você seja o meu rei. Eu não preciso de um rei, eu prefiro um reino onde eu seja o rei. É o meu ego que vai governar. Foi isso que aconteceu. Um homem saiu para ser coroado rei, mas os seus compatriotas o odiavam. Os judeus odiavam Jesus. E mandaram avisá-lo, nem voltem, porque nós não queremos que você seja o nosso, que reine sobre nós, não. Então o pecado fala assim para o Senhor Jesus. Rei, quando ele diz, tu és rei do judeu, não? Não, nós não temos um rei. O nosso rei é Herodes, sei lá, é quem? É César, né? Nós temos um soberano aqui, não é ele não. O pecado faz isso. O pecado faz isso. O pecado ataca o castelo. O pecado do rei reivindica o trono de Deus e desafia a autoridade dele. E nós fazemos isso todos os dias. Vou voltar para Barrabás, eu não ia falar de Barrabás? Já volto para ele. Vamos lá. É porque Barrabás está no contexto aqui. Barrabás está no contexto, você vai entender já já. O pecado grita, quero administrar minha própria vida. Muito obrigado. Deixa que eu cuido de mim. O pecado pede a Deus que saia, suma e não volte mais. O pecado é uma insurreição à ordem maior de Deus. Deixa eu reinar sobre você, eu vou cuidar de você. O pecado não deixa, o pecado não deixa. Que mais? Tem uma acusação muito forte, irmãos, e dolorosa sobre a humanidade. Está em Isaías 53:6, né? Todos nós, tal qual ovelhas, já citei esse versículo 2 vezes, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Talvez o seu caminho seja a embriaguez, que você se desviou. Talvez seja a prostituição. Talvez o caminho da inveja, do medo, da soberba, do orgulho. Talvez o seu caminho seja o seu próprio caminho, não de Deus, as drogas. Talvez a autopromoção religiosa. Muitos querem aparecer, né? Autopromoção religiosa. Que mais? Espírito de sensualidade, as roupas que você usa, você quer se mostrar, você quer ser desejado, você quer ser desejada, corre um risco tremendo, depois fala, olha, o mocinho estava só passeando ali, tudo bem, vai ver a roupa que estava usando, sensual, quer chamar a atenção, não sei qual caminho você tomou, eu não sei, mas o fato é que não há um justo sequer, cada um de nós se desviou dos caminhos do Senhor, cada um de nós. Esta é uma verdade impopular. Nós não apreciamos a graça até compreendermos quem nós somos. E agora eu volto para Barrabás. A graça estava tão próxima dele e ao mesmo tempo tão distante dele.
Lembra dele na cela? Agachadinho, sentadinho, encostado na parede, só pensando, não falando, não tinha o que falar, não fazendo nada, não tinha o que fazer, aguardando a sua hora. Aguardando a sua hora. Somos rebeldes, somos Barrabás. Somos rebeldes, somos Barrabás. Como ele, nós merecemos morrer. Sim, nós merecemos morrer. Cercados entre as nossas quatro paredes, sentadinho, cabeça entre os joelhos, puxa as pernas. Somos nós, essas paredes espessadas pelo nosso medo, a angústia, porque sabemos que vamos morrer sem Cristo, ódio no coração, e fomos julgados culpados. Volta a foto, por favor, da cela aí. Câmbio, Lucas está indo aí? Volta a foto, por favor, da cela. Isso. Não são mais as mãos de Barrabás. São as minhas mãos. São as suas mãos. Presos no passado. Não consegue se libertar, não consegue perdoar essa angústia que está dentro de você, esperando a morte. As minhas mãos, as suas mãos. Nos sentamos no chão da cela empoeirada, esperando o momento final, esperando a morte. Os passos do nosso carrasco vai chegando, você está escutando, ecoando ali, ó. Imagina Barrabás, imagina você sabe do que eu estou falando. Os passos dele sendo ouvidos por você. Não temos coragem de olhar para cima, não temos coragem de falar mais nada. Tamanho é o medo que tomou conta de nós, a impotência, não consigo fazer mais nada por mim mesmo. Sabemos quais serão as palavras desse executor que está chegando ali. Hora de pagar pelo que você fez, hora de pagar pelos seus pecados. Mas a graça está perto. Mas ouvimos, não é bem isso que nós ouvimos algo mais. Abriu a porta, você está livre. Pegaram Jesus no seu lugar. Você está livre, Barrabás. Pegaram outro, pegaram Jesus no seu lugar. Você está livre, meu irmão, você está livre, minha irmã. Pegaram Jesus no seu lugar. Sem culpa, inocente, e eu, Barrabás, merecedor. Como que eu vou entender isso? Eu não preciso entender, eu tenho que receber. Eu não preciso entender, eu preciso receber. Só isso, eu preciso receber. As portas se abrem, os guardas gritam, saia. Aí eu vejo o amanhecer, o sol, né? Ou perto do meio-dia, o sol da manhã chegando meio-dia, e outro entrando no meu lugar para morrer a minha morte. E eu ver o sol brilhar novamente, sem algemas, sem acusações. Romanos 8:1, já não há acusação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus, aleluias. Sem crime. Aí Barrabás se pergunta, eu me pergunto, o que aconteceu? O que acabou de acontecer? É Páscoa. É o Cordeiro inocente que vai morrer, não é você. É Ele quem vai morrer. O Cordeiro de Deus sem culpa se ofereceu. João 1:29, né? Quando João Batista, primo de Jesus, vai batizá-lo, ele vê Jesus, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo. É Páscoa, ó doce troca, ó doce troca. Já não são mais, pode pôr o outro slide, por favor. Tem mais uma foto aí, né? Saia, Barrabás, sem culpa. Pegaram Jesus no seu lugar. Você está livre. Você é Barrabás, eu sou Barrabás. Ele ficou no nosso lugar. Ele assumiu. Eu pergunto, Barrabás pergunta, o que aconteceu? Aconteceu que a graça aconteceu. A graça aconteceu. Cristo removeu os seus pecados. Ele quitou a dívida que era sua. Já não há mais condenação. Mas espera aí, para onde ele levou? Passa o próximo. Como que ele pagou? Ele levou na cruz. Ali ele não só suportou a dor dos cravos, ele não só aguentou a humilhação do seu povo judeu,
como também suportou a ira de Deus. Meu Deus, por que me desamparaste? Foi no meu lugar, foi no seu lugar, foi no seu lugar. Enche o seu coração com esse resumo da maior realização de Deus. Eu vou ler para você, Romanos 3, 24, você não precisa achar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Esta é a palavra para você nesta manhã. Esta é a palavra para você. Eu queria que você ficasse em pé, eu queria ministrar o teu coração. Examine-se. Eu vou falar de novo. Deus se importa com você. Ele te ama. Ele te salvou. Não porque você é bom, mas sem mérito nenhum, por causa da sua graça. Ele é a graça que se aproximou de Barrabás. É a mesma graça que se aproximou de mim e de você, para nos salvar, para declarar que nós somos inocentes. Sabe, fecha os teus olhos. Deus não nos puniu por causa do nosso pecado, para não nos destruir. Ele sabe que você não ia aguentar. Deus não ignorou o nosso pecado, senão Ele ia concordar com o pecado, e Ele não pode. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus sacro, mas Ele deu um jeito de punir o pecado e preservar o pecador. Quantos podem dizer obrigado, Senhor? Vou ler a frase, fecha os seus olhos novamente. Assim como é precioso proclamar Cristo morreu pelo mundo, é ainda mais doce sussurre para você, para sua alma: Cristo morreu por mim. Eu sou Barrabás, Ele me substituiu, mas eu era um homicida, um fanfarrão, não sei o que você era, irmãos, no seu passado. Ele não tinha culpa, mas Ele morreu por mim. Pegaram Ele no meu lugar. Não pegaram, irmãos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: eu dou a minha vida, ninguém vai tomá-la. Eu tenho o poder de dá-la, mas tenho o poder de retomá-la. Morreu pelos meus pecados, assumiu o meu lugar na cruz, carregou os meus pecados, as minhas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado, aleluia. Pela cruz Ele me reivindicou para Ele, Ele me purificou, Ele me chamou, Ele chamou você. Ele sentiu a minha vergonha lá na cruz, por causa do pecado. Ele falou o meu nome. Seja você o Barrabás que diz: obrigado, Jesus, obrigado, como eu sou grato ao Senhor. Nós não sabemos o que foi feito do primeiro Barrabás. Nós não sabemos como ele respondeu ao presente da liberdade. Porque quando as portas se abriram da sua cela, ele estava de cabeça baixa, ele estava pronto para ir para a cruz. Quando ele ouve: você está livre, pegaram Jesus no seu lugar. O que será que entrou no coração desse homem? Será que ele acompanhou a crucificação? Será que ele se converteu? A Bíblia não fala mais dele, embora novelas, filmes falam que uma das histórias que ele tinha uma chaga, na cabeça, e quando ele passou perto de Jesus ali, caiu uma gota de sangue de Jesus e ele foi curado. A Bíblia não fala nada disso. Mas o que aconteceu com esse Barrabás? Não sabemos e não temos como mudar a história desse Barrabás, mas sabemos de nosso Barrabás, e esse eu posso mudar. Você pode mudar a história desse Barrabás dentro de você. Converta-se de verdade, não seja Pilatos, que tem poder, mas nega o Senhor Jesus, mesmo conhecedor, fazendo as tentativas humanas dele ali. Ele no fim não foi fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Ele, não envergonhe o seu nome. Sabe, irmãos,
O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus Cristo, olha a boa notícia, é o que Deus faz, e a cruz é onde Deus fez. Obrigado, Senhor. O cristianismo é a coisa mais linda que existe. Eu não estou falando de religião. Não é o sacrifício que eu faço para ir para o céu, mas é o sacrifício no qual eu creio e eu vou para o céu. É o sacrifício dele, não é o sacrifício meu. As minhas melhores tentativas não passam de trapo de imundícia diante de um Deus santo. Receba isso na tua vida hoje. Esta graça está presente. Receba o perdão dos teus pecados. Receba a capacidade para perdoar, para tirar essa amargura de dentro de você. Essa raiz de amargura está destruindo a tua vida. Receba poder do alto para viver a vida que Deus tem para você. Vida digna de um filho de Deus, de uma filha de Deus, bendito, bendita do Senhor. Em nome de Jesus, não permita que as distrações deste mundo tirem o foco do céu. Você vai passar, eu vou passar, o nosso foco é o céu. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu orar com você para nós encerrarmos. Creio que Deus falou com você, amém? Depois, se você precisar de oração, você venha aqui para frente, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida. Há alguém entre nós que não recebeu dessa graça salvadora? Assim, eu não sabia nem o que era isso até hoje. O que eu preciso fazer? Eu quero pertencer a Jesus. Eu quero ir para o céu. Eu entendi que eu não vou pelos meus esforços. Eu preciso que esse sacrifício que Ele fez supra os meus pecados também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar assim: Senhor, entra na minha vida. Senhor, vem ser o meu Deus. Eu confesso, eu entendi o que o Senhor fez na cruz, foi por mim. E agora eu olho para a cruz, eu creio no que o Senhor fez. O seu sangue paga o meu pecado. Eu aceito o Senhor na minha vida. Eu recebo o Senhor como Rei. Não sou como aqueles que disseram para o Senhor: nós não queremos o Senhor como Rei. Eu quero o Senhor como Deus e Rei da minha vida. Tem alguém que nunca falou isso para Deus, para o Senhor Jesus? Eu vou dar uma oportunidade agora de você mudar a sua história, a história da sua família e o seu destino final, porque sem isso é o inferno que te aguarda, né? É a angústia do carrasco que está chegando e vai te levar para a morte. Com essa decisão muda tudo, porque Ele foi tomado no seu lugar. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão bem alto. Eu vou orar com você onde você está. Ninguém? Todos creem no sacrifício do Cordeiro? Amém? Todos? Se tem alguém levantando a mão, está muito baixinho. Não estou vendo ninguém de mão alta, de mão levantada. Só eu, né? Amém. Glória a Deus. Então nós estamos numa festa, todos entenderam o Evangelho e todos receberam da graça, que já estava em você, talvez brecada aí, né? Talvez paralisada. Deixa a graça se mover. A graça não é estática, a graça acontece. Senhor, eu quero te agradecer. Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Tu és o único Deus da nossa história, o Deus da nossa vida, o Deus que mudou a nossa história, o Deus que nos deu fé para que num passo nós saímos. O seu discípulo João amado diz que num passo de fé nós saímos da morte e andamos para a vida. Muito obrigado por esta vida, obrigado por esse sacrifício, obrigado porque a cela era nossa, a cruz era nossa, o vexame, a vergonha era tudo nosso, mas o Senhor tomou por graça e por amor, e nós não temos como te agradecer, a não ser dizer, como Paulo: o teu amor nos constrange mesmo, Espírito Santo de Deus, para que possamos viver de maneira digna do Evangelho. Em nome de Jesus, que não sejamos Pilatos, que não sejamos a multidão ali, os sacerdotes que gritavam para soltar o bandido e matar o que não tem culpa. Ajuda-nos na tua justiça. Eu te abençoo, igreja. Vá em paz, tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada na presença de Deus. Que você se mova por graça, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, Ele é digno. Aleluia. Toda honra ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai na paz. E se você precisa de oração, tem algo aí para uma questão no seu coração, vem aqui para frente. Nós vamos estar aqui orando.